Salve galera, professor Victor, vamos começar mais uma aula sobre as matrizes culturais brasileiras. E hoje nós vamos entrar aí e vamos falar um pouquinho sobre a miscigenação da sociedade brasileira, tá? A gente estudou os povos que formaram a nossa sociedade, os principais povos, até os imigrantes europeus asiáticos, e agora nós vamos ver um pouquinho de como se deu a relação entre esses diferentes povos. Bom, o processo de colonização, qual os portugueses dominaram e dizimaram as tribos indígenas, tupis-guaranis, em grande maioria, que já viviam aqui no território, somando ainda aos 388 anos de escravidão, em que os povos trazidos do continente africano foram submetidos, obviamente, toda essa história, todas essas relações deixaram severas marcas na sociedade e no território brasileiro. Seria impossível passar por tudo que os indígenas e os africanos passaram sem nenhuma cicatriz. Tá? Na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, o autor defendeu a miscigenação, ou seja, a mistura entre os povos, como fator principal da diversidade que caracteriza o Brasil. Toda essa diferença que existe, que é formado através da mistura e da miscigenação desses diferentes povos. Tá? Essa fusão biológica e cultural, segundo Darcy Ribeiro, teria se iniciado logo quando os primeiros portugueses desembarcaram na América, por volta de 1530, até aí, basicamente, 1815, principalmente ali com a chegada dos imigrantes, tá? Então, durante todo esse processo, seria onde teve essa mistura entre os povos, a miscigenação. Bom, o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, tá? É um dos que tem a maior diversidade também devido a isso. Essa diversidade é resultado da contribuição de vários povos na formação da nossa identidade. Mas as principais matrizes que formam a cultura brasileira são os índios, os colonizadores portugueses e os negros trazidos de África, tá? Entretanto, essa miscigenação no Brasil, ela teria ocorrido de diferentes formas entre as matrizes. O que se repete é um processo de aculturação. Isso se repete nos três povos, todos eles sofreram isso. Mas o que é essa aculturação? Ou seja, os povos que vieram para o Brasil, ou no caso dos povos nativos que aqui já estavam, eles perderam parte da sua cultura original, conforme foram vivendo no Brasil e incorporando novos elementos culturais. Então, o português que vem de Portugal e chega aqui no Brasil, ele vai perder alguns elementos lá de Portugal e vai ganhar outros novos aqui do Brasil. Os indígenas vai perder muitos elementos, né, alguns muito forçados, como a gente já estudou, vai perder alguns dos elementos e incorporar outros novos elementos a partir do momento que os portugueses chegaram. O escambo é um resultado disso, né? As novas bugigangas que os indígenas adquiriram mudaram totalmente ou consideravelmente parte da sua cultura, tá? Da mesma forma vai acontecer, até pior, com os africanos trazidos de África, tá? A cultura deles vão ser totalmente apagadas. E isso se chama aculturação, quando você perde parte de sua cultura original, tá? Adquirindo outras culturas. E segundo o Darcy Ribeiro, essa aculturação que esses três povos sofreram vai fazer surgir novos povos, novos Brasis, certo? Esses novos Brasis são resultado dessa miscigenação entre essas três matrizes culturais brasileiras, tá? Então, segundo o Darcy Ribeiro, essa mistura, essa miscigenação vai acontecer de formas diferentes no território. Cada um vai ter a sua particularidade. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora.
Bom, então, quais são esses territórios que o Darcy Ribeiro vai chamar de Brasil, de Brasis? Bom, o primeiro aí que a gente vai ver é o Brasil crioulo, que foi justamente o primeiro que surgiu. Bom, essa sociedade brasileira, digamos assim, crioula, ela nasce em torno dos engenhos de açúcar, tá? Isso é a principal coisa. Essa face, entre aspas, do Brasil é a origem da relação entre os donos de engenho, de origem europeia, e os escravizados de origem africana. Tá? Lembrando que o africano chegou ao Brasil, teve a sua identidade negada e marginalizada. Lembra que a gente estava falando de aculturação? A separação dos escravos vindos do mesmo lugar dificultaram a preservação do patrimônio cultural africano. E os quilombos são os grandes responsáveis por preservar essa rica diversidade de cultura dos povos africanos. Tá? Se não fossem eles, muitas foram perdidas, mas se não fossem os quilombos, muito mais coisa da cultura africana que veio para o Brasil teria se perdido aí no tempo, tá? Teria sido destruído. Então, os descendentes desses povos africanos buscaram a todo meio a manutenção da sua cultura africana, da sua identidade, tá? Dentro da incorporação em uma sociedade formada por portugueses e índios. Esses descendentes vão ser os afro-brasileiros, tá? Então, por mais que eles tentassem manter a cultura africana, tá, na sua identidade, eles eram obrigados, por exemplo, a falar português, até mesmo a ensinar português para outras pessoas. Tá? Então, a sua religião, o seu nome era negado. Então, teve um processo aí de mudança na sua cultura. Por isso que o Darcy Ribeiro vai chamar eles de afro-brasileiros, que vão estar presentes ali no Brasil crioulo. Então, o Brasil crioulo, ele é em torno do engenho, porque os quilombos, eles existem justamente dos escravos que fugiam do engenho, certo? Então, tudo que está envolvido ali no engenho tem a ver aí com a face desse Brasil crioulo, tá? Então, basicamente, seria todo mundo estava envolvido ali, digamos assim, porque os senhores de escravos, né, os europeus, os indígenas, depois foram substituídos pelos africanos, tá? Esse vai ser a característica aí do Brasil crioulo. Bom, o Brasil caboclo, tá? Era estabelecido ali ao norte. Eles viviam de atividades extrativistas, a exemplo aí das drogas do sertão, tá? E esse povo, digamos assim, do Brasil crioulo, do Brasil caboclo, perdão, é resultado da miscigenação entre europeus e índias. Por que índias? Porque em grande parte, praticamente todos os casos, era uma mistura entre europeus homens e índias mulheres. Por quê? Isso acontecia através do cunhadismo. Isso é muito importante. O que foi esse cunhadismo? O nome já explica um pouquinho o que é. O cunhadismo era uma antiga prática indígena para incorporar estranhos à sua comunidade. Para isso, consistia em lhes dar uma moça índia. Como assim? Bom, um estranho casava com alguma índia e assim estabelecia um laço e tornava ele parente de todos os membros do grupo, tá? E isso tem a ver com o sistema de parentesco dos índios. Claro, os portugueses, percebendo isso, que eles tinham esse laço um pouco diferente de parentesco, se aproveitaram, claro, né, para tirar vantagem. Mas só para vocês terem uma ideia, lá funciona assim, é por geração. Por exemplo, o meu irmão, ele é irmão de todo mundo da minha idade, digamos assim, da minha geração. O meu pai, ele é pai de todos esses irmãos aí de outras famílias. E assim com os avós e assim por diante. Então todo mundo é parente de todo mundo, basicamente, tá? Então, vai ser ali a mistura entre os europeus e as índias através do cunhadismo, dessa prática. Esse é o Brasil, a característica do Brasil caboclo. O Brasil caipira são os paulistas que foram se instalando no interior do estado.
devido à falta de escravos africanos e à decadência da sociedade açucareira. O Brasil caipira está associado, e aí já entra um pouco do que a gente conhece, com um cotidiano mais simplório, tendo uma vida despretensiosa das riquezas, tá? Isso tem a ver, esses boatos, digamos assim, que a gente conhece, tem a ver aí devido à mineração, né, do século XVIII e o cultivo de café, tá? O modo de vida, digamos assim. Eles formavam núcleos familiares, e essas famílias construíram os festejos em homenagens a santos, que a gente conhece bastante, leilões, danças regionais, que são tradições até no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a festa junina aí, digamos assim, né? Essas lendas folclóricas, grande parte surgiram aí do Brasil caipira, tá? Desses núcleos. Então é muito importante para a história brasileira, esse povo do Brasil caipira, que são simplesmente interioranos. E aí tem toda aquela questão, né, que a gente vê representado de uma forma às vezes até errônea do sotaque, etc. Mas tudo está ligado aí, tem a ver sim com o Brasil caipira, que a gente chama aí, hoje às vezes utiliza até de outras formas, né? Bom, outro era o Brasil sertanejo. Lembrando, caipira e sertanejo são coisas diferentes, tá? E aí é isso que a gente vai ver agora. O Brasil sertanejo, segundo Darcy Ribeiro, é estabelecido no interior também, mas no sertão, lá no sertão nordestino, tá? E esses povos viviam principalmente a pecuária extensiva, ou seja, a criação de gado em grandes pastos. Eles utilizavam, geralmente, a mão de obra familiar, tá? E lutava muito para sobreviver como as adversidades do clima semiárido do Nordeste. Esses povos, depois eles vão se popularizar como que a gente conhece aí como os cangaceiros, o cangaço. Eles vão surgir aí do Brasil sertanejo, tá? Estão totalmente diretamente ligados, perdão. E por último, mas não menos importante, o Brasil sulino. Esse aí o nome já entrega, né? Que são povos que vivem na região sul. São resultados das relações culturais entre as missões jesuíticas, que eram lá aqueles jesuítas, entre aspas, os padres que iam converter os indígenas, e os espanhóis e os outros europeus que migraram para aquela região no século XVIII. Na outra aula sobre migração, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que os povos se instalaram ali bem no sul ali para guardar a fronteira, que ali tinha conflito com os outros países e tal, então o pessoal foi tudo para lá. O principal da gente entender é que esse Brasil sulino, até hoje, a região sul tem características marcantes europeias. Se vocês observarem a arquitetura das casas, tá? Os costumes, comida, festas do sul têm uma relação direta com os europeus. Tudo bem? Até mesmo outra questão que teve, alguns estados do sul já quis se separar do Brasil, para vocês terem uma ideia. Já justamente colocando aí essa diferença que tem. Bom, se vocês observarem, pessoal, cada Brasil ele tem a sua característica própria, ele tem a relação aí entre esses três povos, só que cada um aconteceu de uma forma. Então, no Brasil caboclo teve a questão do cunhadismo, no Brasil crioulo teve a questão do engenho de açúcar. Aí, na questão do sertanejo, vai ter ali a questão do clima seco, né, e tal, e assim por diante. No sul também. O que é importante a gente entender, pessoal? Vamos imaginar assim, vou pegar o exemplo do Brasil caboclo, que é a mistura dos indígenas com os europeus. Quando esse caboclo nascia, ele não era identificado pelo pai como um europeu e não era identificado pela mãe e pela família como um índio. Ou seja, ele não era nenhum nem outro. Então, imagina a cabeça,
a identidade, o psicológico dessas pessoas. Eles eram, como o Darcy Ribeiro chama, nativos da terra. Eles nasceram daquela relação. Então, eles acabaram criando até mesmo a sua língua própria. Misturava ali um pouco da língua dos europeus com a língua tupi, só para vocês terem uma ideia. Então, cada povo, cada Brasil, aí esses 5 Brasis, vai ter as suas características próprias. Por isso que, hoje em dia, o Brasil ele é tão diferente assim. Cada região tem a sua característica cultural marcante. Isso vai ter a ver com o clima, vai ter a ver com as relações que teve lá. Tudo isso, então, quer dizer que a nossa cultura atual brasileira, ela é uma construção, uma consequência de todo o processo histórico que existiu aqui, desde a colonização, tá? É importante o quê? Não a gente decorar o que é cada coisa, cada nome, mas a gente ter uma ideia. Ah, o caipira, agora eu entendi. O caipira tem a ver com o interior. Ah, o sertanejo tem a ver lá com a criação do gado. Ah, o Brasil crioulo tem a ver lá com a região do norte, extrativismo. Ah, o caboclo, perdão. Ah, o Brasil crioulo tem a ver com o engenho. O Brasil sul tem a ver com a cultura europeia. Nesse sentido, para a gente entender um pouco melhor do nosso território e da nossa cultura. Beleza? Bom, muito obrigado. Nós encerramos aqui a nossa saga sobre as matrizes culturais brasileiras. É bem complicado mesmo, eu sei disso, um pouquinho difícil, mas é muito importante porque é a nossa história, galera. A cultura brasileira somos nós, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o quão complexo, quanto é difícil entender a nossa